Vamos agora falar sobre o trabalho de reintegração social aqui na nossa cidade, em meio à pandemia. Como é que está sendo esse dia a dia dos profissionais que fazem parte desta ação e também esse olhar especial para as pessoas mais necessitadas, para os moradores de rua aqui em Blumenau? O nosso convidado, Marciano Tribes, que é diretor de Políticas Públicas sobre Drogas e Reintegração Social da Secretaria de Desenvolvimento Social da nossa cidade, a CEMUDES. Marciano, seja muito bem-vindo à TV Galega. Sempre é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco do trabalho que é realizado aí pela Prefeitura da nossa cidade, né? O tempo está passando, já estamos no segundo semestre e desde março o assunto principal, ou um dos principais assuntos, está relacionado com a Covid-19. Números crescentes, infelizmente vidas perdidas, muitas pessoas também já recuperadas dessa doença. E como é que tem sido, Marcelo, o trabalho de vocês, profissionais da área de assistência social, no que diz respeito a essa ação de reintegração dos mais marginalizados, as pessoas que vivem nas ruas da cidade? Então, Denise, desde o início da pandemia, nós começamos um trabalho, uma ação de tirar as pessoas de circulação, né, para que não circulem e não levem, né, sejam os transmissores do Covid-19. Então, desde o início da pandemia, nós começamos com abrigos emergenciais. Nós temos o nosso abrigo oficial da Prefeitura, que é o AMBLU, com 50 vagas, mas além do AMBLU, nós então iniciamos mais 2 abrigos, que chamamos de abrigos emergenciais. Um abrigo, para quem conhece a cidade, ali na Curva da Samay, tem o Cruzeiro do Sul, Escoteiro Cruzeiro do Sul, ali é um dos abrigos emergenciais. E o outro abrigo emergencial, que é também o primeiro abrigo a ser aberto em casos de catástrofe, de enchente, é ali na IELBLU, a Igreja Livre de Blumenau, que é ali na Itupava Norte. Nesses 2 abrigos nós temos capacidade de 20 pessoas, apesar de que nós temos um pouquinho mais de 20 pessoas hoje abrigadas em cada um desses abrigos, né? Ao todo hoje, totalizando hoje, nós temos 98 pessoas abrigadas neste momento, pessoas em situação de rua, que então nós convidamos, né, eles a um acolhimento, a sair da situação de rua, para que lá eles possam ter acesso à higiene, a cobertores, né, agora o frio, né, o frio intenso faz com que a abordagem social saia à rua todos os dias. Nós estamos trabalhando até a 1h da manhã nas ruas, né, atendendo denúncias e principalmente em pontos que a gente já conhece, que é muito frequentado por essa população em situação de rua, para que nós possamos lá oferecer para eles ou o abrigamento, ou aqueles que se recusam a ir para o abrigamento, então a gente oferece cobertores, né, o serviço do Centro Pop, que eles possam ter acesso à higiene, à alimentação, né, como também o encaminhamento para comunidades terapêuticas, que também acontece, né? Nesse período aí de Covid-19, nós encaminhamos de Blumenau 68 pessoas para a comunidade terapêutica, por exemplo, só nesse período. Esse número, Marciano, ele mais ou menos lembra os anos anteriores ou ele está maior ou menor? Ele ficou mais intenso mais esse intenso. ano, mais intenso. Se nós tivermos, a gente fez uma estatística em 2017, quando a gente assumia essa diretoria, né? A abordagem social no mês de setembro fez um levantamento, setembro de 2017, 317 pessoas foram abordadas pela abordagem social, 317 CPFs, ou seja, pessoas, né, não repetido, ou seja, né, 317 pessoas em situação de rua num mês. Hoje o coordenador da abordagem social disse que nós devemos estar com aproximadamente 50 pessoas em situação de rua. Então reduziu-se bastante esse número de 2017 para cá, mas claro, isso porque um grande número é encaminhado para comunidades terapêuticas e outro está conosco nos abrigos, né? E dentro dos abrigos, por sua vez, então nós fizemos todo um trabalho de tentar aproximar essas pessoas novamente com suas famílias, né? Algumas pessoas a gente encaminhou de volta para a cidade deles, né? Tendo em vista que nós temos aí 80% dessa população que nós atendemos na cidade são aqui, 20% são da cidade, 80% são de fora da cidade de Blumenau, né? Então as assistentes sociais, os técnicos, eles entram em contato com a família para tentar aproximá-los novamente da família quando isso é possível, né? Isso é uma das ações. Muitos deles estão sem documentos, então a gente também faz esse trabalho de
de buscar novamente a documentação para esse público, até porque alguns querem emprego, por exemplo, mas emprego sem documento, então para isso o abrigamento. Né? Tem que então, dar os próximos passos até se conseguir, por exemplo, né, atender um pedido como esse, na verdade. Isso. Marciano, estando com vocês ali no abrigo, tem um tempo mínimo ou máximo de permanência? Tem uma orientação para poder ficar, né, dentro de um tempo razoável com essa pessoa ali no abrigo? Então, o abrigo, a normativa que vem do governo nacional é que ele seja transitório, né? Então a pessoa ela vai ficar por um período transitório dentro do abrigo. Mas isso nem sempre é tão simples assim, né? Nós temos algumas pessoas que já estão conosco há muito tempo, né? Isso porque nós também abrigamos hoje a pessoas que são pessoas de saúde mental, por exemplo, né? Então, a pessoa não tem família e ela tem uma esquizofrenia, por exemplo, então ele não tem para onde ir, ele acaba ficando conosco, né? Isso sempre é avaliado pelos técnicos, o período, né? O tempo que ele vai permanecer dentro do abrigo, ele sempre vai ser acompanhado pelo técnico, pelo profissional, né? E aí cada história é analisada de uma maneira bem particular, né? Até porque, como eu falei, né? Nós temos aquele que está em trânsito na cidade, ele acabou de vir ontem, por exemplo, eu abordei 2 pessoas na prefeitura, eu estava junto nessa abordagem, e foram pessoas que vieram recentes para a cidade, né? Então eles vieram ontem mesmo para a nossa cidade e estavam em situação de rua, chovendo e tal. Então com essas pessoas, elas são acolhidas, mas logo se faz o trabalho para encaminhá-las novamente para a sua cidade, para a sua família, né? E cada pessoa tem a sua história, tem a sua bagagem, tem um porquê de estar naquele momento ali, né? Denise, eu tenho dito assim, penso que nenhum desses que está conosco hoje, 98 que nós temos hoje, chegamos a 130 pessoas abrigadas num período do Covid, aí, né, que foi o início, mas nenhuma dessas pessoas, quando criança, adolescente, pensava assim, eu tenho um sonho, eu quero ser um morador de rua. Ninguém quer ser um morador de rua, né? Algo aconteceu, existe uma história por trás dessas vidas, né? Dessas pessoas que levaram essas pessoas em situação de rua. Nosso trabalho é tentar de alguma forma reintegrar, né? Ou seja, de alguma forma provocar o start, né? E aí, vamos voltar para uma vida integrada na sociedade, né? Mas não é simples, não é fácil, né? Eu imagino também o drama de muitas famílias, porque por mais que, imagina, a gente não quer jamais pensar que alguém próximo a nós vai viver dessa forma, mas acaba muitas vezes fechando a porta prematuramente, por uma mágoa, por um ressentimento, por não querer mais lutar de repente, pela recuperação daquela pessoa, as portas se fecham e aí acham que nunca mais será possível abrir novamente essa porta. São várias histórias, né? Frustrações. Nós falamos fora do ar antes sobre uma pessoa, né? Que a gente atende, que você também conhece. E uma pessoa que a família até quer que ele volte. E nesse caso dessa história, existe o fator crack, né? O consumo de crack que o afastou da família. Uma família que ama essa pessoa, que quer essa pessoa de volta pro seio familiar, mas essa pessoa ela tem hoje uma dependência de uma droga extremamente complexa, né? E onde a vida dele ela gira em torno de conseguir mais R$5 ou mais R$10 para comprar mais uma pedra, né? Então é uma situação muito complicada. Eu até gosto de falar sempre isso, né? Nós temos uma situação da pessoa em situação de rua antes do crack, antes da pandemia do crack, e uma outra situação pós-pandemia do crack, né? Então o cenário ele é outro, né? Nós tínhamos um público, por exemplo, na rua há anos atrás, que era o alcoólatra com o seu cachorrinho e aquele que nós chamávamos de mendigo, né? Esse mendigo praticamente ele não existe mais, né? Nós temos hoje jovens que são consumidores de crack e que levou eles a uma situação de rua, né? Por causa do consumo do crack. Como é que a sociedade deve encarar uma situação como essa, uma nova realidade dessas pessoas que estão hoje vivendo na rua e ao mesmo tempo fazer a parte certa da sociedade diante desse ser humano? Isso é complexo, Denise.
e eu gostaria de tentar me fazer entender aqui, né? A gente tem uma campanha que inclusive foi bastante agora, né, polemizada, ou virou uma polêmica quando a esposa do governador Dória, né, falou de não dar alimento na rua, né? Então eu preciso ser aqui muito bem compreendido. Nós queremos alimentar as pessoas, mas não necessariamente alimentá-las na rua, né? Então, por isso, todos os projetos, programas que nós temos na prefeitura são de tirar a pessoa da situação de rua e levá-la para um abrigo, para o centro pop, para que ele possa ser assistido na sua totalidade das necessidades que ele tem, né? E a necessidade dele não é somente o alimento, é muito mais do que alimento, né? Então, algumas ONGs que entram em contato conosco, até a gente incentiva. Você quer levar um alimento para esse público? Venha trazer esse alimento dentro de um dos nossos abrigos, por exemplo, né? Então, você fala da sociedade, que a sociedade pode ajudar, né? Nós temos uma sociedade cristã, né? Apesar de a pessoa talvez não se entender assim, mas nós temos a cultura cristã impregnada na nossa sociedade, de fazer a bondade, de levar ao próximo, né? E isso também é ensinado, né, inclusive pela Bíblia e tal. Mas para este público, levar alimento para ele na rua não o ajuda, até porque, por se tratar de pessoas consumidores de crack, por exemplo, muito desse alimento vai ser trocado por mais uma pedra de crack, né? Então é muito delicado esse assunto, mas é fato. Então, dar alimento na rua ou dar esmola no sinaleiro não ajuda essas pessoas. Ajuda essas pessoas se, de alguma forma, a população conseguir encaminhar essa pessoa, por exemplo, a um dos serviços, né? E a gente poder levá-las para uma comunidade terapêutica, para uma psiquiatria, para o atendimento do CAPS, para algum serviço que possa auxiliá-lo de forma mais integrada, né, com o que ele precisa para aquele momento. Mas sendo o trabalho de vocês, ele é estendido para os bairros também, esse contato direto? Se forem chamados também nos bairros, vocês vão ao encontro e tentam reverter essa realidade do morador de rua? Sim, nós atendemos todo o território de Blumenau, né? O telefone 9945-9630, 9945-9630, esse é o telefone da abordagem social, e vamos para qualquer lugar da cidade. Claro que, pela extensão da nossa cidade, às vezes a pessoa chama a abordagem social e 10 minutos depois, mas não vieram ainda. Então, às vezes pode demorar um pouquinho, mas nós vamos sim ao encontro dessa pessoa na rua, onde ele estiver, debaixo da ponte, né, para levar para ele o atendimento. A tua diretoria também passa pelas políticas públicas sobre drogas. E a gente agora vai tornar esse tema também aqui em evidência, a questão da drogadição no seio familiar. Não temos aulas ainda acontecendo, os jovens estão em casa, infelizmente muitos jovens já têm um contato também com as drogas. Como é que a gente pode orientar os pais, os familiares a lidarem com essa situação e também não fecharem a porta para os seus filhos, ajudarem os seus filhos nesse momento? Isso. Eu penso que a pandemia ela vai fazer com que nós nos reinventamos, já estamos nos reinventando, né? Eu também tive que ficar em quarentena, minha esposa positivou para o Covid-19 e tivemos que ficar aí 7 dias, se estendeu depois para 14 dias em casa. Foi uma experiência bem diferente, porque a gente tira férias, a gente vai passear, né? E foram 14 dias em casa, né? A gente teve que se reinventar e assim por diante. Mas também esse momento está proporcionando para os pais um estar junto. E talvez é um momento de repensar, né? A importância, por exemplo, nós tínhamos esses tempos atrás uma campanha, né? A importância da refeição em família, do estar junto com os filhos, de conversar com os filhos, de tomar café com os filhos, de jantar com os filhos, de estar próximo dos filhos. Isso é um vínculo tão forte, tão intenso. Eu tenho 2 filhos, o Jonathan e o David. O Jonathan, ele é psicólogo, o David é formado em Direito, apesar de que ele trabalha com automóveis, né, mas é formado em Direito.
Mas onde eu quero chegar com isso? Uma das coisas que eu aprendi com os meus filhos foi o estar junto e o contar histórias para eles. Então, estar lá na cama com eles. E eles queriam toda noite que eu fosse lá na cama contar a história. Ele contava a mesma história algumas vezes. Mas o que isso trouxe de saúde mental para os meus filhos, para os nossos filhos, é uma coisa que não dá para medir. É sentir o calor humano novamente nesse laço familiar, que às vezes a gente vai se distanciando, o tempo vai passando e a gente vai achando que não precisam mais disso. Muito pelo contrário. Os pais querem poder continuar nesse contato com os filhos e os pais querem poder continuar sendo percebido pelos filhos. Então a gente pode realmente aproveitar esse momento para estender esse laço familiar entre pais e filhos, né? Denise, hoje eu não saberia te dizer outra fórmula mais poderosa de prevenção às drogas do que essa, o vínculo familiar, o vínculo de pai e de mãe com os seus filhos, de estar junto. O que isso cria no filho é algo fantástico. Não por acaso é bíblico, né? Parece que Deus sabia do que ele estava falando. A importância desse vínculo. Marciano, importante você estar conosco também hoje aqui na nossa TV Galega. Muito obrigada por abordar esses temas que colocamos em evidência aqui também, trazer um pouquinho mais o dia a dia de vocês. Obrigada, tá? Imagina, sempre à disposição. Legal.